E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula hoje dos nossos estudos nos livros de Samuel. Hoje a gente vai para a nossa quarta aula. Se você tem acompanhado a gente, você já sabe, a gente tem estudado, feito um panorama da Bíblia, desde Gênesis, e a gente pretende até chegar um dia em Apocalipse. E hoje a gente está agora nos livros de Samuel, primeiro e segundo livro de Samuel, e estudando a história no momento de Samuel, o cara que dá o nome ao livro, um profeta, um dos grandes profetas da história do povo de Israel, um dos grandes personagens, um dos grandes homens de Deus que nós temos acesso à história na Bíblia e no Antigo Testamento, e é um privilégio poder estudar a história desse homem e dos outros personagens também que vão vir daqui para frente. Vamos orar para começar essa aula. Pai, muito obrigado porque nós sabemos que o Senhor é Deus e é o Senhor que nos guia nessas aulas, é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos ajuda a entender e compreender e praticar a Tua vontade, Senhor, em tudo que fazemos. Eu peço que a Tua palavra nos transforme, que não seja simplesmente aulas que transferem conhecimento de alguma forma, mas seja o Seu Espírito falando com a gente, transformando a nossa vida através de cada momento, através de cada passagem lida, explicada, estudada, em nome de Jesus. Amém. Bom, queda e arrependimento é o título da aula de hoje. A gente vai estudar alguns capítulos hoje, do capítulo 4 até o 7. Lembrando, mais uma vez, que a gente aqui nessas aulas, a gente não está estudando capítulo por capítulo ou versículo por versículo, não são aulas expositivas, mas é um panorama. Então nós estamos indo de história por história, conhecendo as histórias, entendendo os personagens, a linha narrativa dos livros de Samuel. Então hoje, um título dado a essa sequência de Samuel, 1 Samuel 4 até o 7, queda e arrependimento. Hoje a gente vai ver um ciclo que vai lembrar muito aquele ciclo de Juízes: queda, derrota, arrependimento e libertação. Um ciclo que se repete na história de Israel o tempo todo. A gente vê isso durante a Bíblia inteira, durante o Antigo Testamento inteiro, e hoje provavelmente você vai perceber que nós somos muito parecidos com Israel. Nós não mudamos muito esse ciclo, infelizmente. Mas a gente vai ver muito sobre o poder de Deus, a importância da presença de Deus, a importância da glória de Deus, como é o peso da glória de Deus e quão grande é a misericórdia e a graça de Deus. Mesmo Ele sendo um Deus santo que não aceita pecado, Ele ainda é misericordioso, amoroso, gracioso demais. Dois assuntos importantes que a gente precisa entender para o contexto dessa aula. Primeiro são os filisteus, segundo a Arca da Aliança. Lembra dos filisteus? A gente conversou já sobre eles. E os filisteus são um povo que vão protagonizar junto com Israel uma das batalhas, uma das guerras, duradouras, mais famosas da Bíblia. Você já deve ter escutado a história de Davi e Golias, né? Golias era o gigante filisteu. E a gente conhece essa história, a gente conta essa história, e não é hoje que a gente vai ver ela, mas os filisteus vão aparecer aqui e a gente vai continuar vendo eles por um bom tempo. Então é importante entender essa guerra que foi constante por muito tempo, a gente vai ver até quando foi ela, né? E como que Deus também lá no futuro vai terminar com isso, vai julgar o povo também dos filisteus. E o outro elemento importante para o contexto dessa aula é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, se você está com a gente desde o início de Gênesis, você já ouviu falar muito sobre a Arca da Aliança, especialmente em Êxodo, Levítico. E a Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus. A gente vai continuar vendo, a gente vai falar mais sobre ela durante essa aula, mas é importante que você entenda. Nas últimas aulas, a gente falou sobre o tabernáculo, sobre o lugar onde ficava a Arca da Aliança, o lugar onde as pessoas iam para adorar o Senhor, o lugar onde a presença do Senhor se manifestava. Lembrando que naquele tempo, no Velho Testamento, nessa época, ainda não existia um templo, como depois vai existir com Salomão, o Templo de Salomão. Ainda era um tabernáculo. E nesse tabernáculo estava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. É importante a gente entender que em nenhum momento foi o objetivo de Deus criar um ídolo para o povo. A Arca da Aliança nunca foi criada com o propósito de ser um ídolo, mas sim com o propósito de simbolizar a presença de Deus no meio do povo, porque ficava ali no Santo dos Santos, num lugar especial ali do tabernáculo, onde o sacerdote só poderia entrar uma vez por ano. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso, como a gente já falou nos últimos livros, né? O capítulo 4, então, ele se inicia com: "E as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel." Primeiro versículo, a primeira parte do primeiro versículo. Percebe-se, então, uma nova fase, um novo líder. O encontro de Samuel com Deus e os respectivos encontros o transformaram numa referência para o povo.
Olha que interessante, a gente viu na última aula o primeiro encontro de Samuel com Deus. A gente percebe a diferença entre um menino, um garoto, um adolescente, um pré-adolescente que não conhecia Deus e tem um primeiro encontro, um encontro pessoal com Deus, conversa com Deus. E a partir daí a palavra de Deus diz, a gente leu semana passada, ainda em 1 Samuel 3, que Deus continuou falando com Samuel. Então, Samuel se transformou num grande homem de Deus, uma grande referência do que era ter um relacionamento com Deus ali no meio desse povo. Ele se transforma num grande líder e as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Então, os filisteus tomam a arca. Ainda no versículo 1, na segunda parte do versículo 1, a gente vai ler que naquele tempo Israel estava em guerra com os filisteus. Como eu falei agora no início, um dos conflitos mais conhecidos e duradouros da história de Israel é esse conflito entre os israelitas e os filisteus. Os filisteus eram um povo pagão que ocupavam o território da Filístia, que se encontra hoje na atual Palestina. Os filisteus vencem a batalha, fazendo o povo de Israel reconhecer que Deus tinha causado sua derrota. No versículo 3, a gente lê que, terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus. Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Olha que interessante, a palavra vai dizer que eles foram para a batalha e Israel perdeu porque Deus não estava com eles nessa batalha. O povo de Israel, mesmo reconhecendo que Deus que tinha causado essa derrota, mesmo que os israelitas tivessem reconhecido que Deus não estava com eles nessa batalha e que o próprio Deus tinha causado a derrota, eles decidem trazer a arca da aliança. Como se através da presença da arca da aliança ali fosse automático que Deus estivesse no meio deles. Mas isso não aconteceu, isso não aconteceria. Olha que interessante, eles olhavam para a arca de uma maneira idólatra. Eles entendiam que a arca estando ali significava Deus estando ali. Mas não era isso. Eles já tinham reconhecido que Deus tinha permitido a derrota deles. E trazer a arca era quase como desafiar Deus. Como eu falei agora há pouco, o propósito da arca não era ser a presença de Deus. O propósito da arca era simbolizar a presença de Deus. Lembrar sobre a presença de Deus para o povo. A arca da aliança não era um amuleto e eles estavam tratando a arca da aliança como se fosse um amuleto. Quando os israelitas veem a arca de Deus ali chegando na batalha, mesmo eles sabendo que Deus tinha causado a derrota, eles dão gritos de vitória, como se já tivessem vencido. Enquanto isso, os filisteus do outro lado da batalha, eles ficam com medo, né? Porque realmente os israelitas estavam muito confiantes agora que a arca de Deus estava ali, mas não adianta. Eles perdem a batalha. Israel perde a batalha. Os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada e Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos. Olha só, é muito importante a gente entender quão grande é esse acontecimento, quão importante é esse acontecimento. Primeiro que Israel percebeu aqui que não se brincava com a arca da aliança pensando que ela era um amuleto. Eles perdem a batalha mesmo assim. E mais do que perder a batalha, muito pior do que isso, a arca da aliança é roubada. Entenda que não é porque a Arca da Aliança não era, de fato, a presença de Deus como um ídolo, que ela não era importante. A Arca da Aliança realmente era muito importante por simbolizar a presença de Deus no meio do povo. Trazia confiança, era uma maneira de Deus demonstrar que Ele estava com o povo. Era a marca da presença de Deus ali. Não era a presença, mas era a marca, era o símbolo, era o que mostrava, o que lembrava o povo. E quando quando os filisteus roubam a arca, isso fala muito ao povo de Israel. A arca da aliança foi roubada. E Hofni e Finéias, os filhos de Eli, aqueles caras da história da semana passada, se você ainda não viu a aula da semana passada, vai ali na nossa playlist aqui no canal da Escola Bíblica, você vai poder assistir ali. Mas a gente vai ver que Hofni e Finéias eram homens que não temiam a Deus e desprezavam as coisas do Senhor e não conheciam Deus. E eles morrem, como foi profetizado. Na semana passada a gente viu a história de um homem de Deus que chega até Eli e repreende Eli, dizendo para ele que ele falhou como pai, ele falhou como sacerdote, e agora os filhos dele seriam mortos como sinal de que a promessa de Deus seria cumprida. Agora a descendência de Eli não seria mais, não serviria mais no serviço do Senhor. E assim acontece. Hofni e Finéias morrem
na batalha, no mesmo dia em que a Arca da Aliança é tomada. O Senhor cumpre sua promessa. O desprezo da liderança de Israel com as coisas do Senhor influenciava diretamente a maneira com que o povo lidava com as coisas do Senhor. Quando a gente vê Hofni e Finéias na história da semana passada tratando as coisas do Senhor com tanto desprezo, e a gente vê agora o povo de Israel tratando a Arca da Aliança e a presença do Senhor, manejando a presença do Senhor ali como se pudesse ser manejada, né? Manejando a Arca da Aliança como se pudessem manejar diretamente a presença do Senhor, a gente percebe que a liderança do povo de Deus ali, a liderança de Hofni, Finéias e Eli trouxe esse desprezo com as coisas do Senhor também para a vida comum das pessoas. Isso é terrível, porque uma liderança que trata com indiferença, com desprezo as coisas do alto, as coisas de Deus, influencia diretamente como as pessoas vão tratar as coisas do Senhor também na sua vida diária. A gente fala muito sobre isso ali na igreja, sobre a importância da família, sobre a importância dos pais, sobre as crianças enxergarem nos pais o temor a Deus e assim eles aprendem a temer a Deus. Quando um povo enxerga na sua liderança temor a Deus, respeito com as coisas do alto, o povo respeita as coisas do alto. Quando o povo enxerga na sua liderança desprezo com as coisas de Deus, o povo despreza as coisas de Deus. Isso é muito triste. A morte de Eli. Então agora os filisteus venceram a batalha, roubaram a Arca da Aliança e os israelitas, muitos são mortos e a batalha é perdida demais. E então um mensageiro chega, conta para todas as pessoas da cidade o que aconteceu e Eli já era cego, estava ali à porta da cidade e esse homem chega e conta para Eli o que aconteceu. E aí o versículo 18 diz que quando esse homem mencionou o que havia acontecido com a Arca do Senhor, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Eli havia sido juiz em Israel durante 40 anos. Bom, então agora Eli morreu e ele morre de desespero assim que ele percebe que a Arca da Aliança foi roubada. Com certeza na mente de Eli ali passava o quanto ele tinha falhado como um sacerdote, como escolhido de Deus para lidar com as coisas do Senhor e para liderar o povo nessa jornada com Deus. Ele falhou miseravelmente. E ouvindo sobre Hofni e Finéias mortos, os seus filhos mortos, e ouvindo sobre a Arca da Aliança ter sido roubada, o que realmente choca ele naquele momento. É claro, é um conjunto de fatores, mas o fato de terem roubado aquilo que simbolizava a presença de Deus é destruidor para ele. E ele cai morto, ele quebra o pescoço. E agora então a arca está com os filisteus. A gente vai entrar agora numa história muito interessante, que revela muito sobre quem Deus é e sobre a autoridade de Deus. Essa história é incrível. E os filisteus pegaram a arca. E eles levam a arca de Deus, agora no versículo 2 e 3 do capítulo 5, levaram a arca de Deus para o templo de Dagon e a colocaram ao lado de uma estátua de Dagon. Contudo, na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, viram que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Então levantaram Dagon e o puseram de volta em seu lugar. Na manhã do outro dia, porém, viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagon estava caído novamente com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Dessa vez, a cabeça e as mãos de Dagon tinham se quebrado e estavam junto à porta de entrada. Somente o corpo permaneceu intacto. Gente, o principal deus dos filisteus, o deus principal, a divindade principal que eles adoravam era Dagon. Os historiadores dizem que, de acordo com a religião deles, Dagon era pai de Baal, né? Então, Dagon era o deus principal dos filisteus. Uma coisa importante para se entender, um assunto importante aqui no que tange a história desse povo, dos israelitas quanto dos filisteus, mas de todo o povo do Oriente, é que ali era muito mais do que uma batalha entre dois povos. Nessa época, o que se entendia de fato era que os deuses das respectivas terras, dos respectivos povos, estavam batalhando entre si. Então, o que os israelitas entendiam, o que os filisteus entendiam ali, era que, além de serem filisteus contra israelitas, batalhando por algum motivo, era Dagon medindo forças com Yahvé, o Senhor dos exércitos. Então, essa cena é muito interessante ver o que acontece aqui, porque eles levam a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, para dentro do templo de Dagon, como se eles estivessem dizendo, Dagon venceu a batalha.
porque nós ganhamos a batalha, significa que Dagon é um deus mais forte. E eles colocam então a Arca da Aliança ao lado de Dagon no templo. E no dia seguinte, quando as pessoas entram ali, Dagon está caído de frente da Arca da Aliança. E isso é muito interessante, porque eles fazem a mesma coisa, eles colocam Dagon ali de pé, mas no dia seguinte ele está de novo caído, a estátua com o rosto na terra, na frente da Arca da Aliança. Cara, nosso Deus é muito poderoso, o Senhor dos Exércitos não perdeu a batalha. Ainda que ele tenha permitido que o povo de Israel perdesse a batalha, Deus não perdeu a batalha. Ainda que todos os povos vencessem Israel, ainda que todos os povos achassem, acreditassem que os seus deuses eram maiores do que Yahvé, nenhum Deus se equipara a Yahvé, nenhum ídolo se equipara a Yahvé. Essa história acontece e o autor coloca justamente aqui, ensinando para o povo que não existe nenhum tipo de ídolo, nenhum tipo de ser, nenhum tipo de divindade que se equipare ou que se mantenha de pé diante de Yahvé, diante do Senhor dos Exércitos, diante daquele que é sobre todos, diante daquele que é o Senhor dos Senhores. E ele continua invencível ainda que Israel tenha perdido a batalha. Então, a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod e dos povoados vizinhos, e os feriu com uma praga de tumores. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou: não podemos mais ficar com a arca do Senhor de Israel. A mão dele pesou sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus. Então olha que interessante, agora a gente entra nessa jornada dos filisteus com a Arca da Aliança. Eles começam a jogar de cidade em cidade do território dos filisteus aquela arca, porque em cada lugar por onde a arca passava, as pessoas eram feridas com tumores, as pessoas adoeciam, as pessoas morriam. Por algum motivo, esse povo realmente estava entendendo que a Arca da Aliança estava trazendo isso ali. A Arca do Deus de Israel estava trazendo condenação para aquele povo que estava também tentando manejar a presença de Deus. Daí em diante, então, os filisteus eles vão passando de cidade em cidade. Mas mais uma vez, a presença do Senhor dos exércitos não pode ser manejada. Deus não é manipulável e Ele mostra isso, Ele demonstra isso para todas as nações. No versículo 11 e 12, reuniram mais uma vez os governantes filisteus e suplicaram: mandem a arca do Deus de Israel de volta para sua própria terra, para que não mate todo o nosso povo. Pois a mão de Deus já pesava sobre a cidade, e um pavor mortal se espalhava por todo lugar, e os que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Uau! É interessante que a gente percebe aqui que Deus, Ele realmente é Senhor sobre todos. Deus é invencível, Deus é grandioso, a glória de Deus não é equiparável a qualquer outro tipo de glória. A glória de Deus não é manejável, a presença de Deus é sobre todas as coisas e ao mesmo tempo Ele é um Deus misericordioso. Porque a gente vê aqui que o povo, os filisteus, eles estavam sendo feridos pela mão do Senhor, mas no momento que eles clamam a Deus, que eles, por serem afligidos, a palavra diz que o clamor da cidade subiu até o céu, o Senhor tem misericórdia deles. Isso é muito interessante, porque quando a palavra fala que o clamor da cidade sobe até o céu, significa que Deus estava escutando aquele clamor, que Deus estava tendo misericórdia daquele povo, por mais que eles fossem um povo inimigo. Então é muito interessante, porque o texto aqui ele compara o poder sem fim de Yahvé com sua misericórdia sem fim. Poder sem fim de Yahvé que não poupa nenhuma vida que se coloca diante dele em rebeldia, mas que se compadece daqueles que clamam o seu nome, não importando de que povo seja. É muito interessante, isso é muito grande, isso é é muito poderoso isso em nosso Deus. Deus é muito mais do que só um Deus só. Ele é muito mais do que um Deus santo, distante e cheio de justiça. Ele também é amoroso, ele também é misericordioso, ele é compassivo. Tudo isso faz parte do mesmo caráter, tudo isso faz parte do mesmo Deus. A gente precisa entender que Deus não é nenhum dos extremos, Ele não é só justiça, Ele não é só ira, Ele não é também só amor e só compaixão, só mansidão. Ele é Deus, Ele é o que Ele é, e por mais que a gente tente entender, a gente não vai conseguir. Mas então a gente chega no momento em que os filisteus devolvem a arca. No versículo 6 do capítulo 6, não endureçam o coração como fizeram o faraó e os egípcios, que só deixaram Israel partir quando Deus os castigou severamente. Olha que interessante, a fama da obra de Deus em favor do seu povo ainda ressoava entre os povos.
Porque não importava o quanto eles eram inimigos do povo de Israel, os povos se lembravam, os povos temiam o Deus de Israel, e a gente vê que temiam mais do que o povo de Israel. Porque enquanto o povo de Israel tratava Deus de qualquer jeito, tratava as coisas do Senhor de qualquer jeito, manejava ou tentava manejar a presença do Senhor de qualquer forma, os outros povos lembravam daquilo que Deus tinha feito com os outros povos que tinham se colocado diante do Deus de Israel. A fama de Deus ainda não tinha se extinguido, Deus continuava sendo famoso por sua obra em favor do seu povo, por sua obra em favor daqueles que estavam com ele, daqueles que eram fiéis a ele, e por sua obra em favor do seu próprio nome. Então a gente vai ver agora uma experiência que os filisteus decidiram fazer para conferir realmente se era por causa da Arca da Aliança que as coisas estavam acontecendo ali, se esses tumores todos, essas mortes todas estavam vindo diretamente da mão desse Deus de Israel, ou se era só uma coincidência. Primeiro eles decidem enviar a Arca de volta para os israelitas, com ofertas pela culpa, porque eles entenderam que eram culpados naquele momento, eles precisavam fazer alguma coisa para mudar isso. E eles pegam então vacas que tinham acabado de recém dar à luz, e eles colocam os bezerros que tinham nascido num curral e mandam essas vacas levarem a Arca da Aliança, né? E eles dizem nessa experiência que se as vacas continuassem e fossem até o território dos israelitas, significava que realmente Deus tinha causado todo aquele problema, todos aqueles problemas, todo aquele castigo sobre o povo dos filisteus. Mas se as vacas, como naturalmente elas fariam, voltassem, né, até onde eles estavam ali, porque eram vacas que tinham acabado de dar à luz cria e também nunca tinham colocado jugo sobre as costas, então natural delas seria voltar, significava que era tudo uma coincidência. Mas as vacas continuam, elas levam a Arca da Aliança até o território de Bet-Semes, ali no território dos israelitas. E a gente chega então no versículo 19 e 20. Os homens de Bet-Semes, eles ficam tão felizes com aquela arca voltando, com aquela cena da Arca de Deus voltando ali para o seu povo, que eles acabam vacilando e pecando, porque eles também, mais uma vez, tratam a Arca de Deus como um objeto. Eles não deveriam tocar, por exemplo, na Arca de Deus. Não sei se você já assistiu Indiana Jones, não lembro qual é o dos filmes, mas em um dos filmes do Indiana Jones, as pessoas que encostam na Arca da Aliança, que é encontrada ali, morrem, são fulminadas. E assim também era nessa época. A gente aprende que só quem poderia manejar a Arca da Aliança eram os sacerdotes, aqueles que tinham sido consagrados para isso. E o povo de Bet-Semes fica muito ali feliz, eufórico, acaba encostando na arca e não poderiam fazer isso. E aí no versículo 19 e 20 do capítulo 6, o Senhor matou 70 homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. E o povo chorou muito por causa da grande matança. Quem pode estar na presença do Senhor, este Deus santo? Clamaram. Para onde mandaremos a arca daqui? Então aqui a gente vê que, mais uma vez, pessoas são corrigidas por Deus, né? O Senhor corrige o seu povo por manejarem a presença de Deus de uma forma errada. Nessa época, no Antigo Testamento como um todo, a gente vê que existiam normas, regras, princípios através dos quais você teria que lidar com a presença de Deus, não de qualquer jeito, né? Os filisteus, eles não morriam, eles não sentiam o peso da glória de Deus por serem filisteus simplesmente, mas porque eles tentavam manejar a presença de Deus, assim como esse povo de Bet-Semes, assim como os sacerdotes lá no começo. Não se brinca com o Senhor. E a presença do Senhor, ela é tão perfeita, santa, intocável, tão exclusiva, que ninguém poderia encostar nas coisas que simbolizavam a presença do Senhor. Só aqueles que eram consagrados para isso. E quem pode estar na presença do Senhor, este Deus Santo? Ora, a gente conhece, né, essa verdade bíblica, esse princípio do Deus Santo e o homem pecador. No início de tudo, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, a mulher à sua imagem e semelhança, existia comunhão e amizade entre Deus e os seres humanos, mas um dia o pecado entra. Só que Deus é um Deus santo e não aceita pecado. Assim como a água e o óleo não se misturam, também um Deus santo e um homem pecador não podem se misturar em relacionamento. Por isso que a presença de Deus, ela era algo muito exclusivo. Ela é algo muito exclusivo e que por causa dos nossos pecados a gente não consegue tocar. Só com Jesus, e hoje a gente tem a graça de Deus através da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo, nós podemos, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, entrar nesse Santo dos Santos, entrar nesse lugar onde estaria a Arca da Aliança em todos os momentos e ter comunhão com Deus, apesar de sermos pecadores. Mas nós fomos justificados, santificados
Fomos salvos por essa graça, por esse Deus maravilhoso que enviou seu Filho por nós. Mas nesse tempo, existiam regras que precisavam ser seguidas e, por causa da santidade do Senhor, não era assim que se lidava com a presença dele. Então, no versículo 1 e 2 do capítulo 7, o último capítulo que a gente vai ver hoje, então os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab numa colina e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo o Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Então a gente já começa a ver um lamento, claro, por causa de toda essa culpa que eles estavam sentindo. Já estava levando eles ao início de um arrependimento. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente o Senhor. Então Samuel ele se levanta proclamando o arrependimento. E voltar ao Senhor como Samuel chama Israel, é arrependimento. Arrependimento é transformação de conduta, é mudar de vida, é se voltar de uma vida de morte para uma vida de vida, uma vida com o Senhor, uma vida na presença do Senhor, uma vida que entende o valor da presença do Senhor e se submete à vontade dele para as nossas vidas. É um giro de 180 graus, assim. Imagina que o próprio povo de Deus estava servindo a outros deuses. Eles serviam a Baal, a Astarote, eles serviam a outros ídolos, eles tinham em casa estátuas de outros ídolos, de outros deuses, e não serviam somente ao Senhor, o Deus deles, Yahvé. Então, Yahvé demandava exclusividade, eles precisavam servir somente a Yahvé, somente ao Senhor dos exércitos. Então eles entendem isso aqui, porque Samuel se levanta como um proclamador do arrependimento. Então Samuel lhes disse: reúnam todo Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá e tiraram água do poço e derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Olha a diferença da liderança de Samuel e da liderança da família de Eli, né? Samuel intercedia pelo povo, Samuel liderou o povo aqui nesse momento em que Samuel se torna juiz de Israel, ele já se torna juiz de Israel em um momento de liderança, em que ele conduz o povo à vitória. E o arrependimento do povo aqui, ele é expresso em jejum, em confissão de pecados, em lamento, como a gente viu agora há pouco. Um arrependimento verdadeiro, ele é expresso sempre com ações externas. Não é só uma culpa, não é um sentimento. A gente sempre fala isso aqui, né? Arrependimento não é sensação. Arrependimento não é um sentimento de culpa que vem dentro da gente, de vergonha por causa do pecado. Ele pode fazer parte. Esse sentimento pode fazer parte. Mas arrependimento é mudança de vida, é mudança de conduta. Arrependimento se expressa através de ações externas, como o povo de Israel fez aqui. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e Gesana. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer significa pedra de ajuda, ou pedra do ajudador. Era um memorial ali que Samuel tinha colocado para lembrar, para eles sempre se lembrarem da fidelidade do Senhor em favor do seu povo, da fidelidade do Senhor em favor daqueles que são fiéis ao seu nome, à sua vontade, aqueles que se submetem à sua vontade. E a gente pega algumas lições preciosas a partir desses textos, a partir dessas histórias que a gente viu hoje. E a primeira lição é a importância da presença de Deus. Olha, se existe um tema para essa aula de hoje, se existe um tema além de queda e arrependimento, como a gente viu, esse ciclo funcionando muito parecido como era antes no livro dos Juízes, o tema principal, com certeza, é a importância da presença de Deus, é quão grande é a importância da presença de Deus e como nós, hoje, como povo de Deus, devemos tratar com seriedade, com temor, as coisas do Senhor. Não devemos manejar a presença de Deus como se fosse algo manipulável, como se fosse realmente um ídolo. Deus não é um ídolo, Deus não dispõe de artefatos através dos quais a gente chega a Ele.
Nós chegamos a Deus através de Jesus, através da ação do Espírito Santo em nós. Então, hoje mesmo, nós devemos entender a importância da presença de Deus. Não se brinca com Deus, não se brinca com as coisas do Senhor. Os sacerdotes no início, Hofni e Finéias, brincaram com Deus. Eles levaram a arca achando que por levarem a arca Deus ia ajudar o povo. Os filisteus brincaram com Deus. Os filisteus colocaram a arca de forma até zombeteira na frente do Deus deles, ali de Dagon, do ídolo deles, e viram o que deu. A gente viu que deu em todas as cidades pelas quais a arca passou. E os homens de Bet-Semes também brincaram com o Senhor, porque lidaram de uma forma errada com as coisas que eram do Senhor e que tinham princípios que deveriam ser obedecidos. Não se brinca com Deus. A gente precisa entender que não se brinca com a presença de Deus. Outra lição importante é o impacto da liderança no povo de Deus. Agora a gente viu quão grande foi o impacto da liderança no povo de Deus. Perceba o contraste. Lembra na aula passada que a gente falou que o autor de 1 Samuel, ele dava muito contraste entre Eli e sua família e as ações de Samuel desde pequeno? Enquanto a liderança de Eli e de sua família sobre o povo como sacerdotes era um fracasso, era cheia de desprezo e levava o povo à desobediência, a liderança de Samuel leva à vitória, porque Samuel era um homem que intercedia pelo povo, porque Samuel era um homem que se importava com a santidade de Deus e com obedecer aos princípios do Senhor. Obedecer esse princípio básico que é o temor no nome de Deus. E por fim, a importância do arrependimento. Olha, a gente percebe aqui na história de Israel o tempo todo uma queda e uma ressurreição, por assim dizer, né? A queda e a redenção, a queda e a libertação. Eles caíam, eles eram escravizados e aí então eles clamavam a Deus e Deus escutava o clamor do povo e a libertava os seus. Hoje ainda nós caímos nos mesmos erros de Israel, a gente ainda cai em idolatria como eles caíam. Ainda que a gente não tenha hoje, na maior parte das vezes, imagens ou ídolos na nossa casa, como era com o povo de Israel, que adorava Baal, adorava Astarote, mas hoje nós idolatramos tantas outras coisas, tantos outros ídolos existem no nosso coração, né? Que nós precisamos de arrependimento. Talvez na sua vida você perceba algum ponto que precisa de arrependimento. Clame a Deus, expresse o seu arrependimento em ações externas, transforma a sua vida. Pelo poder do Espírito, mas transforma a sua vida. Muda a sua maneira de agir. Como Israel fez, e através da liderança de Samuel, Israel foi liderado, foi conduzido à vitória e ao retorno à presença de Deus como algo santo. A presença de Deus como algo que realmente deveria ser cuidada e cultivada com todo o temor possível. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade hoje. Essa foi a nossa aula hoje. Eu espero que você tenha sido edificado, que você tenha aprendido bastante. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei aqui embaixo. Semana que vem a gente está aqui de novo, às 7h30 da noite, quarta-feira. Beleza? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa história. Muito obrigado, Senhor, porque nós aprendemos muito, né, através dos erros de um povo, através de tantos erros de tantas pessoas. Nós aprendemos muito como nós devemos lidar com as coisas do Senhor, com as coisas do alto, com as coisas espirituais. Nós rogamos a Ti, Pai, por sabedoria, por arrependimento dos nossos pecados, mudança de vida, transformação de conduta, para que a gente possa realmente agir de acordo com a grandeza e a santidade do Teu nome e da Tua presença, em nome de Jesus.